Neemias, capítulo 8. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estava em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando as suas mãos, e inclinaram suas cabeças, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Avivamento, uma volta à palavra de Deus. Avivamento, uma volta à palavra de Deus. O mestre Hernandes Dias Lopes, ele diz que não há possibilidade de avivamento sem a palavra de Deus. E o que mais nós vemos nesses últimos dias, nesses dias dos quais nós vivemos, é uma espécie de avivamento, uma espécie, sem a palavra de Deus. Então não existe nenhuma possibilidade humana de avivamento sem uma volta sincera à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus nos nossos dias tem sido negligenciada nos seus púlpitos, pelos próprios pregadores. Esse texto fala sobre avivamento, porque o povo volta à palavra de Deus. E isso é tão marcante, extraordinário, isso é tão magnífico, esse registro de um avivamento onde se inicia pela pregação da palavra de Deus. E a palavra de Deus deve ser anunciada dioturnamente para a glória, louvor, adoração e magnificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero citar alguns avivamentos na história. E eu quero dizer aos irmãos que todos esses avivamentos que eu irei citar, não são todos, mas todos esses que eu irei citar, houve de cara uma volta à palavra de Deus. Inicialmente, houve uma volta à palavra. O primeiro grande avivamento do Novo Testamento é o dia de Pentecostes. Ali a igreja tinha se voltado aos princípios da palavra. E a palavra se cumpriu naquele dia. Um outro grande avivamento, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante houve uma volta à palavra. O movimento moravianos, que eram homens de oração, mas houve uma volta nesse movimento à palavra. E isso se deu no século XVII, esse grande avivamento. O avivamento wesleyano, do século XVII também. Um homem que dizia assim: você precisa de uma experiência com Deus. Houve um avivamento por causa da volta à palavra.
Você precisa de uma experiência, dizia John Wesley. O primeiro avivamento nos Estados Unidos, houve uma volta à palavra. O segundo avivamento nos Estados Unidos, que exatamente foi o avivamento que Carol falou e citou aqui, que Simonton foi impactado e chegou em solo brasileiro em 1859, impactado por um avivamento. E o avivamento, ele traz essa característica missiológica, missionária, de impacto, de uma forma extraordinária. Nesse mesmo ano de 1859, houve um avivamento no país de Gales. Em 1907, houve um avivamento na Coreia do Sul, a volta à palavra. Mas quando nós falamos de avivamento, e nos nossos dias, fala até um pouco sobre isso, de forma equivocada. Quais são as marcas do avivamento? E aqui vem algumas para você poder refletir sobre marcas do avivamento, coisas muito comuns em todos os avivamentos. Retorno à palavra de Deus, forte convicção de pecado, forte desejo de santidade, grande impacto na sociedade, porque muitos sinais, prodígios, é feito no avivamento e um efeito sobre todas as gerações ou gerações futuras. Avivamento vai causar algo tão extraordinário que ele tem uma abrangência, não a um grupo. Como alguém diz assim, a minha igreja está experimentando um avivamento. Não. Se o avivamento acontece em um país como o Brasil, que é um país continental, vai ser o maior avivamento da história. Mas não acontece em uma cidade. Não acontece em uma igreja. Avivamento acontece em uma nação inteira. Avivamento ocorre em um povo inteiro. Com isso eu não estou dizendo que não existe focos de avivamento. Mas com isso eu estou dizendo que nem o Brasil, nem Guarujá, nem o estado de São Paulo é avivado. Nós estamos longe do avivamento. E o porquê disso? Porque é necessário uma volta à palavra de Deus. A palavra de Deus como norma. A palavra de Deus como regra. A palavra de Deus sendo ensinada aqui, ali e acolá. E a palavra de Deus fazendo uma ação extraordinária de Deus. Fazendo o que Deus apraz no coração do homem. Levando a um senso de pecado. Levando o homem a um arrependimento. A um desejo por santidade. E isso é algo tão extraordinário, porque eu já falei uma vez aqui, se o avivamento acontecesse no Brasil, prostituição iria quase a zero. Quase a zero. Roubo, quase a zero. Homicídios, quase a zero. O avivamento é um negócio desse jeito que faz com que pessoas corram e se entreguem a Jesus Cristo. Isso é avivamento. Mas como vai ter um avivamento no nosso Brasil, onde o povo não conhece a palavra de Deus, o povo não lê a palavra de Deus, e a palavra de Deus não tem sido ensinada nos púlpitos.
Como irá acontecer o avivamento? Porque o povo não tem nenhum entendimento do que é avivamento. Não tem nenhuma compreensão do que de fato é o avivamento. Tem uma ideia cultural sobre avivamento, mas não passa nem perto do que de fato é avivamento. Mas para entender o que é avivamento, é necessário entender o que não é avivamento. E o que não é avivamento? Avivamento não é barulho. Não é. E aqui eu não estou recriminando quem grita muito, até porque eu falo alto. Mas avivamento não tem a ver com barulho. Avivamento não tem a ver com as manifestações que virou bagunça de dança. E pessoas cheias do Espírito Santo, mas dançam assim, e tem até palhaçada sobre isso. Roda assim. Isso não é avivamento. Não é nada disso. Avivamento não é aviãozinho, não é sapatinho de fogo. Não é nada disso. É avivamento. Nada disso é avivamento. Quer ver um avivamento extraordinário na palavra de Deus no Antigo Testamento? Quando você se depara com o texto da palavra de Deus, que Salomão acabou de fazer o templo, e a Shekinah de Deus chegou naquele lugar, e ninguém conseguia ficar de pé, porque a presença de Deus era tamanha, e havia tamanha humilhação do povo, e não havia nenhuma coragem de olhar para Deus, e de falar qualquer coisa diante da glória, botar a sua testa no chão, e entendia que estava um Deus santo tremendo naquele lugar. Avivamento não é barulho, avivamento não é um movimento com repercussões apenas dentro de uma igreja local. Avivamento não é uma experiência mística, porém avivamento também traz uma experiência mística. Mas avivamento não é só isso, porque você pode ter uma experiência com o sagrado e achar que isso é avivamento. E isso não é avivamento. É algo bom, é algo extraordinário, é algo que alegra o seu coração, é algo necessário para a sua vida, mas não é avivamento. Avivamento não é uma iniciativa humana, onde o homem diz assim: hoje à noite, ou daqui a 10 dias, venha para o grande avivamento. Não é assim. Porque o avivamento depende de Deus, não do homem. É uma ação sobrenatural de Deus sobre o seu povo. Então, eu gostaria de falar o que é avivamento só com 3 coisas. Avivamento é restauração, não parcial. É restauração total de tudo que está errado. Essa restauração é uma maneira do povo experimentar como foi a intimidade antes da queda. Não dura a vida inteira. É um momento ou alguns meses e até mesmo um ano, onde o povo experimenta a restauração. Avivamento tem a ver com vida.
E o termo mais conhecido é a vida de Deus sendo manifesta em nossa vida. O zoer de Deus agindo de uma forma tão magnífica, tão extraordinária, transformando tudo. Avivamento é sopro de Deus. É o vento do Espírito Santo, trazendo algo novo, trazendo mudanças e transformações extraordinárias. Quando eu disse que o avivamento leva o roubo a zero ou quase zero, porque o avivamento ocorre quase 100%. Quando ocorreu o avivamento na Coreia, sabe como uma pessoa comprava um carro, um apartamento, ou qualquer coisa que queria? A pessoa chegava em uma loja para comprar um carro, digamos, que é um bem caro. E a pessoa dizia assim: eu quero comprar esse carro. E o vendedor dizia assim: tá bom, qual é o seu nome? O cara dava, lá não tem CPF, né? Mas digamos, se fosse no Brasil, seu CPF, toma aqui a chave, pode levar o carro. É dividido em 36 vezes de tal. E o cara ia com o carro, não dava nada. E não assinava nada. Sabe por quê? Porque eles sabiam que aquelas pessoas iam pagar. Isso é avivamento. É algo que provoca uma mudança no caráter do ser humano de tal forma que ele entende que tem de cumprir todos os seus compromissos. Isso é avivamento. Então o Brasil nunca experimentou o avivamento. Nunca. Imagine se um cara em uma concessionária resolve fazer um negócio desse aqui. Se ele tiver dinheiro, e a concessionária dele tiver 100 mil carros, ele vai receber possivelmente 5%. Porque o resto não vai conseguir receber. E muitas pessoas vão sair falando, vão sair dizendo de forma terrível que se deu bem na vida, porque achou um trouxa que vendesse sem assinar nada. Então, quando você lê o livro de Neemias, e você se depara com esse texto, aqui há um relato magnífico e é datado. O texto faz questão de dizer a data em que isso ocorreu. E esse texto, na sua primeira parte, vai falar de uma festa solene, que era a festa da trombeta. E o povo se reunia nessa festa, mas nesse dia da festa, era um dia de sábado, era um dia propício à adoração. Nesse dia da festa era comum o povo se reunir, mas era comum o povo se reunir com uma finalidade: estar em prontidão diante de Deus, para servir a Deus. Mas diferente dos outros momentos, essa festa acontece um culto. De que forma o culto ocorre? O culto ocorre assim. Esdras sauda o povo. Como cito o nome dos dois, eu confundo muito. Mas Esdras sauda o povo e ele abençoa o povo, ora pelo povo. Depois ele lê o texto da palavra de Deus. Depois o povo recebe ensinamento do texto. E depois o povo responde ao texto.
o culto acabou. Se você ler o capítulo 8, declaradamente acontece do jeito que eu te falei. E não era comum acontecer algo assim no dia dessa festa. Depois o texto vai terminar com uma outra festa, que é a festa do tabernáculo. Então, você lê o texto inteiro, a coisa muda, a normalidade festiva, ritual, de cerimônia, e passa a ser um culto muito comum dos nossos dias, onde alguém sauda e ora e abençoa. Lê a palavra de Deus. Parece até uma escola dominical. E líderes vão ensinar a palavra de Deus. Distribuídos os líderes. O povo aprende, entende a palavra de Deus. E o povo responde a palavra de Deus. Então, avivamento é uma volta à palavra de Deus. Avivamento é isso. E foi o que ocorreu lá. Mas eu vivo a palavra de Deus? Você vive a palavra de Deus? Ou você vive meio influenciado pela palavra de Deus e meio influenciado pelo pensamento humano que o sistema tem impregnado? E aí, você tem de parar e pensar: eu preciso voltar à palavra de Deus? Ou eu vou viver sobre a influência desse sistema? E viver sobre a influência do sistema é algo muito comum na vida do povo de Deus, porque não tem uma cosmovisão bíblica, não olha a vida pela ótica da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre isso? O que a palavra de Deus ensina sobre determinada situação? O que a palavra de Deus ensina sobre esse momento da vida do qual eu estou vivendo? E responde à situação segundo o que diz a palavra de Deus. Mas o nosso óculos de enxergar o mundo, o nosso óculos de enxergar a vida, o nosso óculos de ver as coisas, está muito embaçado. E aí nós misturamos uma cosmovisão bíblica com a cosmovisão secular, mundana e contraditória aos princípios de Deus. É assim que, infelizmente, essa geração vive e precisa voltar à palavra de Deus. O primeiro ponto, o povo pede a Esdras que leia a palavra de Deus. E quando isso acontece, sabe, irmãos, o Espírito de Deus estava em ação, muito antes. É interessante porque aqui não acontece no templo, nem no pátio do templo. Acontece na rua, tipo o avivamento da Rua Azusa, que era um lugar mais amplo da cidade, na frente de uma entrada da cidade, chamada Porta das Águas. Esdras faz um palco de madeira, porque a intenção dele é ficar em um lugar mais alto e falar com o povo. E é interessante que o povo pede a Esdras para que ele leia a palavra de Deus, porque o Espírito de Deus estava em ação. O Espírito de Deus coloca desejo no coração do povo, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir
a palavra do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, sendo manifesto no Antigo Testamento. O povo tinha desejo de ouvir, mas uma outra ação do Espírito Santo acontece antes mesmo da palavra ser pregada, porque Deus está preparando um cenário para agir de forma extraordinária. E nessa preparação do cenário, se você ler o verso 1, você vai ver que o povo estavam todos como se fosse um só homem. Era uma ação do Espírito Santo agindo em homens, mulheres e crianças que tinham entendimento. Você vê que o texto que nós lemos não vai falar de crianças menores. Ele vai citar que homens, mulheres e todos que tinham entendimento estavam como se fosse um só homem. Havia uma ação de Deus, colocando desejo no povo de ouvir a palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus. E aí Esdras, ele abre o livro da lei de Moisés. E quando ele abre o livro da lei, a lei era uma normativa. Está falando aqui que possivelmente ele começou abrindo em Gênesis, e ele faz uma leitura do Pentateuco. E essa leitura também tinha uma ação sobrenatural de Deus. Essa leitura demora 6 horas. Deus está fazendo algo extraordinário, porque Esdras tem um chamado maravilhoso. Esdras, ele era escriba, ou seja, ele era alguém que conhecia a palavra de Deus. Ele era um copista, que copiava a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz também que ele era sacerdote. E no texto que nós lemos, tem essas duas explicações sobre a vida de Esdras. Verso 2 vai dizer que ele era sacerdote. E quando você lê o verso 4, vai dizer assim: o escriba Esdras estava em pé. Ou seja, ele tinha um chamado para o serviço muito bem claro. E Deus tinha dado a habilidade a ele necessária para entender a palavra de Deus. Como um sacerdote, Deus deu essa habilidade, Deus deu essa autoridade, mas Deus faz um mover na vida do povo, que coloca no povo um desejo de ouvir a palavra de Deus. E o texto começa dizendo que o povo pede a Esdras. Deus está movendo a situação, Deus está transformando a pessoa. Essa pessoa precisa ouvir a palavra de Deus. E todos ouviram a palavra de Deus, e diz o texto da palavra de Deus, que todos ouviram com compreensão. Se bem que a compreensão era um pouco limitada, mas eles ouviram com compreensão. John Calvino, ele diz que a Bíblia se basta. O simples fato de ler a palavra de Deus é suficiente. E aqui em Esdras, inicialmente há essa demonstração que o simples fato de ler a palavra de Deus é suficiente. Mas você vai ver uma outra verdade, é como a palavra foi recebida, e essa outra verdade está, a leitura da palavra foi recebida, está nesses versos que foi lido. E você para e olha os versos de forma bem clara. Você vê uma manifestação
graciosa de Deus, porque o povo, eles agradecem a Deus. O povo, eles agradecem a Deus. O povo honra a palavra. E sabe como é que eles honram a palavra? Vamos ler a palavra de Deus. Porque Esdras nem fala isso. Ele pega o livro da lei, ele abre o livro da lei, e todo mundo fica em pé. Diz o texto da palavra de Deus. Quando ele faz isso, todo mundo se põe de pé. O verso 4 diz assim: o escriba Esdras estava em pé sobre estrado de madeira que havia feito para esse fim. Estava em pé junto com ele. À sua direita, vai dizer o nome de homens, de forma bem clara, 6 homens à sua direita, 7 homens à sua esquerda, que eram homens comprometidos com o ensino da palavra. Quando você continua lendo a palavra de Deus, você vai ver no verso 6, que todo o povo se levantou as mãos, respondendo amém, amém e amém. Esse povo honrava a palavra, esse povo estava em pé, ouvindo tudo em honra, não a Esdras, em honra à palavra. Eles também agradecem a Deus. E o agradecer a Deus, eles estão dizendo assim: amém, amém. Ou seja, é algo extraordinário está sendo acontecido. E eles são gratos a Deus por isso. Quando Esdras lê, eles dizem: é assim mesmo. É assim mesmo que ensina a verdade de Deus, é assim mesmo que ensina os preceitos de Deus, e nós nos esquecemos. Eles agradecem a Deus. Esses homens fazem um sinal tão extraordinário de oração. Diz o texto que eles levantam as mãos. Não é adoração. É um sinal de oração. Levantam as mãos. Quando eu disse, o livro tem uma leitura, uma saudação, uma leitura, uma oração, uma leitura, e a manifestação do povo quando ouve. Eles dizem amém e levantam a mão, como um sinal de oração. Oração. Essa é a expressão. Mas quando você continua a ler o verso 6, eles inclinam e adoram o Senhor com o rosto em terra. Eles se curvam diante de Deus. E agora é a adoração, onde eles reconhecem quem são e quem é Deus. Todos se curvam e adoram ao Senhor. Essa é um sinal de rendição total e adoração completa. Precisamos de uma volta à palavra de Deus, onde essas reações possam ser sinceras, de honrar a palavra de Deus, de agradecer pela essa palavra abençoada, o privilégio de lermos a palavra de Deus, de orarmos e de adorarmos o Senhor, rendidos totalmente ao senhorio de Deus. Quando você continua a ler o texto, você vai ver, verso 7,
que alguns homens se propõem a explicar a lei ao povo. E o povo, agora, no momento da explicação, estão em pé ao seu lado, querendo entender a palavra de Deus, compreender a verdade de Deus. Quando você lê o verso 8, você vai ver que esclarecendo e explicando para que o povo entendesse a leitura. E o último ponto de nossa mensagem, porque o povo precisava de ajuda especial para entender a palavra de Deus. Em primeiro lugar, porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. A Bíblia não é um livro comum, é um livro espiritual. O seu entendimento é um entendimento espiritual. Então, o povo precisava que outros mais experimentados com o próprio Deus pudessem ensinar a verdade de Deus. Sabe por quê? Porque tinha acontecido algo na vida deles que faltava uma explicação. Algumas vezes, quando a nossa mente demora a entender uma coisa que o nosso coração foi convencido, acontece isso. A mente daqueles homens tinha demorado a entender o que o coração deles já tinham convencido eles, pela ação do Espírito Santo no coração. Mas sabe, eles precisavam entender racionalmente o que aconteceu. Já aconteceu alguma coisa com você que você se rendeu e não entendeu? Ou experiência que você teve e não compreendeu? Então as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, não de forma intelectual, mas de forma espiritual. Também havia um abismo hermenêutico para aquele povo. Você pensa que o abismo hermenêutico só acontece agora? Não, porque havia um abismo hermenêutico. A língua já não era tão comum, o hebraico. Havia uma dificuldade de entender, entendia um pouco, mas não entendia completamente. O hebraico estava sendo perdido, porque o povo já estava passando pelo segundo exílio. Gerações abandonaram a palavra de Deus, as sagradas letras. Entraram em outro costume, outras culturas, e eles estavam aculturados de uma outra maneira. Então também havia um abismo cultural. Havia, mesmo sendo judeu, havia um abismo na dificuldade da língua e um abismo cultural. Mas quando nós olhamos esse abismo hermenêutico que acontece nos nossos dias, é algo muito pior. Porque o hebraico foi escrito em uma língua que até a escrita é diferente. As letras, um sinal é um ponto, conhecido como sinais maçoréticos. Um ponto é uma letra, perdão. Negócio que é difícil. E eles não escrevem nem como nós. Da direita para a esquerda. Escreve ao contrário, da esquerda para a direita. Então, é algo tão
entendimento, onde nós olhamos o português. O alfabeto português tem 24 letras ou mais? 26. O alfabeto hebraico só tem 19 consoantes. Só. Existe prefixo, sufixo, mas é uma língua muito diferente. E a cultura? Cultura diferente. E o lugar? Totalmente diferente. E o tempo? Muito distante. Muito. Mas muito distante mesmo. Quem vai para o seminário vai aprender isso. Já aprendeu isso? Em hermenêutica. Romper o abismo hermenêutico é trazer a palavra para os nossos dias. Precisamos, então, nos nossos dias, romper esse abismo e aprender as verdades de Deus e colocá-las em prática sobre as nossas vidas de forma tão clara e extraordinária. Precisamos de homens que ensinem a palavra de Deus de forma clara, indistintamente a qualquer pessoa, de forma fácil de ser entendida, mas principalmente sem ter motivação de impressionar ninguém e sem ter motivação de trazer entretenimento a ninguém, nem de impressionar, nem de trazer entretenimento. E sabe, os nossos púlpitos estão cheios de pessoas que vão falar palavras só da teologia. O povo não entende. Não entende. Esse é o desejo de impressionar. Esse é o desejo de dizer, eu conheço mais, eu sou mais intelectual. Eu sou o credo e tu és o povo. Ou entreter. Pior ainda é. E por isso que não tem avivamento. Porque esses homens, não está dizendo aqui, Esdras disse assim, vão ensinar. Eles vão de boa vontade. Sem alguém forçar, sem alguém pedir, sem alguém ordenar, sem alguém dizer qualquer coisa. Eles simplesmente vão e ensinam o povo. Porque precisa ter clareza. Agora imagine o hebraico sendo lido, algumas palavras sendo entendidas, outras não. Outras palavras com 10 significados. Precisava de quem explicasse. Precisava de alguém ensinar. Você quer que o avivamento aconteça? Seja alguém disponível a ensinar a verdade de Deus. Seja alguém disponível a ensinar a palavra de Deus. Seja alguém que olha a vida a ótica da palavra de Deus. E ensina a palavra de Deus. Aqui, ali e acolá. Você não precisa ser professor de escola dominical. Você não precisa que alguém te diga vá. Mas quem ama a Deus, ama a palavra dele. Sente prazer em estudar a palavra dele. Sente prazer em ensinar a palavra de Deus. Entende que a palavra é algo espiritual. E pessoas que leem, algumas vezes não compreendem. Porque não discernem espiritualmente. E você que tem esse discernimento, precisa ensinar. E por que você não ensina? Porque não almeja
o avivamento de Deus. Que Deus mude o nosso coração, que Deus mude a nossa mente e que possamos, em nome de Jesus, entender que um lê, outro ensina, que a igreja são de homens e mulheres que falam a respeito de um Deus da palavra, de um Deus da Bíblia. Meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Oh Deus, porque as vozes que nós ouvimos no mundo têm ecoado mais forte do que a Tua palavra em nossas mentes e nos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, diante da Tua verdade e compromisso e honra a Tua palavra que esse povo teve, nos ensina a amar a Tua palavra, a ter prazer em ouvir a Tua voz, a ter prazer em beber da fonte genuína da Tua palavra e vivermos ela, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.